Olá, eu sou Shane Manfra, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois e a mensagem do dia 6 de abril. O que de pior pode acontecer se eu me arriscar? O que de pior pode acontecer se eu seguir o que eu tanto desejo? Essa pergunta ecoou em minha mente em um momento crucial da minha vida quando as coisas não estavam exatamente como eu gostaria. Naquele momento percebi que se eu me arriscasse, o pior cenário possível seria simplesmente voltar à mesma situação em que me encontrava. E então tudo se esclareceu para mim. O cenário em que me vi imersa já era o ápice do meu descontentamento. A estagnação, a insatisfação e a sensação de estar presa eram, na verdade, o pior que poderia me acontecer. Ao compreender isso, minha perspectiva mudou completamente. Por isso, eu volto a perguntar: o que de pior pode acontecer se você decidir se arriscar? Se der espaço para os desejos genuínos do seu coração se manifestarem. Talvez o medo do desconhecido te mantenha paralisada, talvez você tema as consequências de seguir um caminho menos percorrido, menos glamuroso, ou menos esperado pelos seus pais e familiares. Mas ao se perguntar sobre o pior que poderia acontecer, você pode descobrir que a verdadeira resposta está na sua coragem para enfrentar o desconhecido. Então, ouse se perguntar: e se eu me permitir seguir meu coração? E se eu me permitir perseguir meus sonhos mais profundos? Ao enfrentar essa questão, você pode descobrir que o verdadeiro risco está em permanecer onde está, em deixar seus desejos não realizados se acumularem e em nunca explorar o que poderia ser. Imagine viver uma vida inteira sem saber como seria se tivesse tentado. Não permita que o medo do desconhecido a impeça de seguir sua intuição, de ouvir seu coração e buscar sua felicidade. O verdadeiro arrependimento mora na inação, mas não na ação. Arrisque-se, siga seu coração e abrace o potencial ilimitado que aguarda além da sua zona de conforto. Essa é a mensagem do dia 6 de abril. E eu volto a te perguntar: o que de pior pode acontecer se te arriscar? O que acontece? Isso realmente aconteceu. Quando eu me vi no pior cenário possível, no meu conceito de pior cenário possível, eu pensei: meu Deus, mas se eu me arriscar e não der certo e eu voltar para onde eu estou hoje, não vai mudar nada. Eu tenho uma chance de fazer algo dar certo, de justamente não querer voltar para esse cenário, mas eu já me encontro no pior cenário, então eu não tenho nada a perder. É claro que antes disso eu não tinha família, não tinha marido, não tinha filha, né? As coisas, elas são mais fáceis quando se é jovem. Quando você é jovem, arriscar é muito mais fácil, é muito mais leve. Você realmente não tem nada a perder. Mas quando você tem família, quando você tem filhos, as responsabilidades, elas demandam que você tenha mais sabedoria para tomar as decisões. Por ter uma família a prover, trazer segurança, proteção. Se você tem hoje um marido que tem essa disponibilidade financeira de te deixar arriscar, porque ele consegue dar conta por um momento de tudo, ótimo, não tem o que você esperar. Você já tem tudo que precisa. Teu marido tá ali, ele é teu porto seguro, ele vai dar conta dos boletos, das contas da casa. Então arrisque, então faça, aproveite essa oportunidade se você está dentro dessa oportunidade. Ou se daqui a pouco você mora ainda com seus pais e de certa forma você tem ali, você tem uma segurança financeira. Porque fome você não vai passar. Então arriscar vai te trazer aquele sentimento de estou fazendo, estou dando o pontapé inicial, estou saindo da minha zona de conforto, quero mudar, quero mais para minha vida, eu vou arriscar hoje e me coloco em movimento. Outra coisa que eu lembrei aqui, e que eu também não posso deixar de falar sobre o nosso feminino, é que eu não sei se vocês já leram Mulheres que Correm com os Lobos, e eu voltei a ler esse livro porque eu gosto muito, muito, muito da psicologia analítica
E a Clarissa, ela é, né, uma autora junguiana. Então, os contos dela, ele é um livro maçante, ele é um livro que você tem que estar, assim, atenta, você tem que ler com atenção nele, não é um livro simples de autoajuda, não é um livro com uma linguagem fácil, não é o meu livro, por exemplo, que é um livro de mensagens diárias, que ele tem uma linguagem simples, e foi esse o propósito dele quando eu escrevi, que a pessoa lesse e ela entendesse imediatamente o que está sendo dito ali. O livro dela, ele é um livro que você precisa dar uma alucinada, você precisa, enfim, é um livro assim mais de estudo mesmo. E aí eu voltei a ler ele já faz um tempinho, e tá lá na minha cabeceira, eu vou lendo aos pouquinhos, sem pressa, inclusive. E aí eu tava lendo esses dias o conto do Barba Azul, não sei se vocês conhecem esse conto. Não é um conto que ela inventou, é um conto que ela trouxe para o livro, mas ela faz a análise dela, né? A análise da psique, da feminilidade, do feminino e tudo mais, né? E aí, esse conto, o Barba Azul era um cara feio, enfim, não era um príncipe encantado, né? E aí ele levou umas irmãs lá da vila, enfim, para um passeio, e enfim, elas começaram a conhecer ele. Ele era muito famoso na região por ser, por ninguém saber o que ele fazia direito, era um cara mau, era um cara, né, que tinha algo a esconder, meio assassino, enfim. E a irmã mais nova pensou assim, poxa, mas esse Barba Azul não é tão ruim quanto falaram, né? E as irmãs mais velhas já saíram de cena imediatamente, disseram, eu tô fora, né? Esse cara tem algo a esconder. E isso, né, traz esse simbolismo das irmãs mais velhas trazerem essa sabedoria, né, da intuição, essa experiência de vida, de já ler imediatamente, e a irmã mais nova vista como a nossa ingenuidade, porque esses contos da Clarice ali, ela traz para que você, tudo, na verdade, todas as histórias, os livros que forem com essa pegada da psicanálise, né, de Jung, é para que você se coloque em todos os papéis, né? Então você é todos os personagens. E aí, enfim, resumindo a história, né? A irmã mais nova, ela, na sua ingenuidade, ela casa com o Barba Azul. O Barba Azul apresenta para ela o palácio, diz que ela tem acesso a todo o palácio. Ele vai viajar, ele entrega um molho de chaves para ela gigantesco, com chave daqui. E tem uma chavezinha pequena que ele diz, essa chavezinha aqui você não pode abrir aquela porta. É o único lugar que você não pode ir. E aí um dia lá na viagem chega as irmãs dela lá e começam a brincar de conhecer todos os cômodos do castelo, enfim. E ela falou, não, mas essa aqui a gente não pode mexer, porque ele falou que esse lugar a gente não podia entrar, era a única porta que a gente não poderia abrir. E elas começam naquela brincadeira de querer abrir as portas até que abrem a tal da porta da chavezinha. E descobrem um lugar, um quarto cheio de sangue, cheio de corpos e caveiras e cadáveres, né, das ex-mulheres do Barba Azul. E aí, enfim, saem correndo, e aí aquele pavor, enfim, enfim, resumo, tá? Aí, o que eu quero trazer com essa história, com esse conto sobre o que pode acontecer de pior se eu me arriscar? É o nosso feminino. No fundo, mesmo que aquela jovem tenha caído no conto do Barba Azul, confiado nele, mas ele não é tão ruim, ele não é tão mau, acho que ele é um homem que eu posso confiar, ele foi gentil comigo, isso e aquilo, me prometeu tudo, né? Existia, né, aquela pulga atrás da orelha dela, mas e essa chavezinha aqui? Por que eu não posso ir lá abrir aquela porta? Então, ela fala sobre a nossa intuição. E isso só acontece, a gente só consegue ouvir a nossa intuição quando a gente se conecta com a nossa essência, com o nosso coração. Quando temos esses momentos de primeiro eu, mundo depois,
em que eu cuido de mim, em que eu rego meu jardim, em que eu me conheço, em que eu estudo, em que eu faço coisas por mim mesma. Quando eu consigo ter esses momentos, eu consigo ouvir a minha intuição. E esse conto é justamente para te trazer sobre essa mensagem do dia de hoje. Porque se você não ouvir a tua intuição, se você tem aquela vontadezinha lá no fundo e você não abrir essa porta e não descobrir o que tem atrás dessa porta, a tua alma não descansa. Tem mulheres que conseguem viver tranquilamente, sem abrir aquela porta, sem ouvir a sua intuição, sem querer saber o que tem lá. Tem mulheres que dizem, mas eu não teria por que abrir a porta, né? Porque aí ele quer matar ela, né? Depois que ele descobre que ela abriu a porta, enfim, ele vai matar ela também. E aí que tá. Se a gente deixa essa intuição, poxa, tá dizendo pra eu fazer isso, mas eu não vou fazer, eu prefiro não abrir essa porta, eu estou negando ver algo além do que já existe, eu estou impedindo de arriscar, estou me impedindo de ver coisas que eu preciso ver, porque talvez no futuro aquilo levaria ela para trás daquela porta de qualquer jeito. Então, abram essa porta que existe aí dentro do coração de vocês. Abram essa porta do feminino, da feminilidade, da intuição e escutem ela. Se existe essa vontade de arriscar, se tem algo que você deve fazer hoje. Às vezes sobre um relacionamento que você tá presa ali, tem desconfiança, tem dúvida, tem questionamentos, mas abra a porta. Abra a porta para descobrir o que tem atrás dela, através dela. Na questão profissional, a mesma coisa. Nas mudanças, abram essa porta. Porque só assim a gente consegue viver mais tranquila. Senão, os ciclos ficam se repetindo, a gente fica presa em ciclos de sobrevivência, de dificuldade, de sofrimentos, e aquela coisa, aquele vazio, eu não sei o que, mas eu tenho tudo, não me falta nada, mas tem aquela intuição, tem aquele sentimento de que você deve fazer algo. O que é que você deve fazer? Observa tudo que você tem a ganhar se você abrir essa porta, se você se arriscar, se você olhar além do que os teus olhos podem ver, se você decidir abrir a tua mentalidade, porque a vida é uma só. Eu sempre falo que uma vida é pouco para mim de tanta coisa que eu quero fazer, de tantas coisas que eu quero realizar. Mas eu penso que a vida é sobre esses desafios, sobre esses processos, sobre essas descobertas, sobre as mudanças, sobre criações. Entende? A vida não é o trabalhar 8 horas por dia certinho, bater ponto, seguir a vida, ir para casa e não que a vida precise de grandes coisas todos os dias. Não, mas é naquele sentimento do teu coração. É alimentar aquilo que tem na tua alma. É isso que vai te preencher. Não são os filhos que nos preenchem. Filho não vem para nos preencher. Não é um trabalho, não é... É além disso. É essa descoberta do teu feminino, da tua essência, do olhar para dentro de si e entender que são pequenas coisas que fazem a vida acontecer. Essa é a nossa mensagem, dia 6 de abril. Se ressoou com o teu coração, me deixa saber. Me manda aqui no Spotify, no YouTube ou lá no Instagram, @chaimanfro. Beijo e até amanhã.